E aí pessoal, o Lobo aqui. Peço que deixem o like e se inscrevam no canal para fortalecer o meu trabalho. Todo o roteiro e apresentação são feitos por mim mesmo, uso IA apenas na narração, então, nada mais justo do que apoiar com sua inscrição. Assim que alcançar a marca de 100 inscritos passarei a dublar pessoalmente os recaps. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. 2 dias haviam passado desde a partida de Jamie. Vemos como a viagem está cansativa para os nossos personagens. Então, Raz aparece na janela e oferece contar uma história para distraí-los. Antes que Jamie conseguisse rejeitar, Rick aceita, animado. Raz começa a contar que, há muito tempo, 2 dragões surgiram nas montanhas por onde eles estavam passando, sendo eles, um dragão sombrio do mal e um dragão bondoso. Ele conta que o dragão bondoso amava um homem, mas que humanos e dragões não podiam ficar juntos. Os dragões, então, mandaram o sombrio para eliminar o homem, o que resultou em batalhas ferozes nas montanhas, que acabaram sendo cortadas e uma violenta enxurrada correu pelo vale que sobrou. O dragão sombrio foi expulso, mas o homem acabou perdendo a vida, e o dragão azul se escondeu nas profundezas da montanha, onde dizem que fica até os tempos atuais. Ana questiona sobre rumores sobre a chuva frequente nas montanhas, ao que Raz fala que ela está certa e que, por isso, chamam a chuva que cai lá de chuva dracônica. O nosso prota pensa que até poderia ser uma história real, mas que dragões já eram considerados lendas antigamente. Enquanto isso, um raio cai fora da carruagem, assustando os passageiros. Enquanto eles confortam a nossa irmãzinha, Jamie se sente desconfortável com o clima. De repente, um raio corta uma árvore, que cai em direção à carruagem deles, fazendo a carruagem rolar, arremessando Sears e Sarah. O nosso prota usa uma magia de correntes para puxar elas de volta, enquanto se pergunta o que aconteceu. De repente, ele acaba escorregando e caindo, mas grita para não se preocuparem pois ele tem magia de voo. No entanto, ele percebe que não está conseguindo usar mais nenhuma magia e se pergunta se isso é queima de mana. Uma magia de alto nível que faz a mana ao redor entrar em combustão, tornando magos inúteis. Enquanto caía, Jamie escuta uma voz perguntando quem ele é, se ele é um dragão, e então, ele cai no rio, deixando sua mãe desesperada na beira do penhasco. Em meio ao desespero, Raz afirma que acredita que o prota está bem e fala que vai descer sozinho o penhasco para buscá-lo, ao que o capitão da guarda fala que a enxurrada é perigosa até para ele. Raz, determinado, pede por apenas 3 horas, ao que Sears responde para ele voltar com o seu filho. Longe dali, em algo que parece ser uma caverna, vemos o nosso prota preso em correntes mágicas. Assim que ele desperta, uma voz o surpreende, afirmando que ele acordou. Vemos uma mulher com chifres, perguntando se ele é um dragão. Jamie questiona se ela não conseguia saber só de olhar, ao que ela confirma. A mulher confirma que sabia desde o princípio que ele era humano, mas afirma que não faz sentido, pois, como poderia um humano ter tamanho potencial, além de sua forma de usar mana ser igual à de um dragão? Ela continua, dizendo que a respiração de mana dos humanos é horrível e que eles são fracos e não podem imitar dragões. Ela questiona se ele descende de elfos, mas que ainda assim, nem os melhores elfos se comparavam aos dragões. O prota fala que ela pode vê-lo muito bem, e pergunta o que é que não faz sentido. Ele pergunta por que ela está agindo arrogantemente, sendo que ela sequestrou um inocente por achar que ele é um dragão, citando os acontecimentos suspeitos, ao que ela responde que pode ser isso mesmo, mas ela só queria levar ele ali para ver por ela mesma. Jamie fala que não sabe quem ela é e nem quer perguntar, mas pede para ela soltar ele logo. A mulher rejeita, fazendo piada do prota, dizendo que a cara que ele está fazendo faz ela querer soltar ele ainda menos. Nesse momento, Jamie pensa que, pela personalidade dela, que adora fazer graça com os outros, ela deve ser, e completa falando, o dragão azul Maiatri, perguntando se é ela. Ele pergunta o porquê dela o sequestrar se pensava que ele era um dragão, ao que a Maiatri responde que era para eliminá-lo, claro. O prota pede para ser libertado novamente, recebendo um novo não. Ela fala que, se usasse o prota como ingrediente, talvez ela conseguisse fazer um Spartoi de alta classe. Um detalhe, parece que Spartoi é um tipo de morto-vivo guerreiro, os clássicos seletons dos RPGs. O nosso prota então, tenta apelar para a amizade, chamando ela de irmãzona,
pergunta por que ela quer matar dragões, se é por causa do amante humano. Isso a deixa com raiva, afirmando que, se ele falar algo assim de novo, ele não acabaria nem morto nem vivo. Jaime pergunta se os outros dragões não aceitaram ele e se, por isso, ela traiu a sua raça para salvá-lo. Mayatri questiona do que o Prota acha que sabe, ao que o Prota fala que ela não tinha intenção de machucá-lo de verdade e que ela era uma pessoa gentil, fazendo ela lembrar do seu amado, que falava o mesmo para ela. Mayatri solta Jaime, avisando que não dará outra chance a ele. Ela fala que ele é um humano estranho, tanto quanto seu amado era. Ela começa a contar a história de seu amado, Ganon, o Mago Negro. Há 700 anos atrás, Ganon buscava a verdade desse mundo. Eles se apaixonaram após atravessar incontáveis ruínas juntos, e eles foram felizes, até que o Lorde Dragão emitiu seu comando. Todos os dragões agiram para eliminar Ganon e então eles fugiram, mas havia um limite para o quanto eles conseguiam fugir, então eles se separaram. Ganon se escondeu em uma ruína com uma magia que restringia um número de pessoas que podia entrar. Mayaltri foi condenada ao exílio por 1000 anos, mas, após algumas dezenas de anos, Ganon, que havia aprendido a verdade do mundo, foi salvá-la, sendo perseguidos até a montanha onde estão atualmente, tendo morrido após isso. Mayatri fala que achou que as coisas iam ficar por isso, mas sua raça começou a destruir tudo relacionado a Ganon, todas as lembranças e pessoas que ele conheceu, e que por isso, ela decidiu viver lá, para proteger os traços de Ganon. O Prota pensa que agora entendeu o porquê de não ter encontrado traços dele quando reencarnou. Ele pensa que assim como fizeram com ele, os 12 deuses, não, o deus dragão Brahma e seus parentes dragões, apagaram os traços de Ganon. Ele pergunta a Mayatri se o túmulo de Ganon está na caverna e fala que, como um colega mago, ele gostaria de honrá-lo. A dragoa guia o Prota até a copa de uma árvore, onde ele nota o seu bracelete em uma cruz, imunidade absoluta, célula perfeita. Um dos 3 aparelhos divinos que Diablo Volfir criou para se opor aos 12 deuses. Um artefato embutido com imunidade absoluta contra doenças e maldições. Jaime pensa que esse era o motivo de Ganon buscar a verdade do mundo. Ao colocar o bracelete, ele soube da existência de Diablo Volfir. O Prota pergunta se o bracelete é tudo o que sobrou de Ganon e fala que como ele descobriu a verdade do mundo, ele queria saber se tinha algum registro. Mayatri fala que tem um diário mas que não quer emprestá-lo. Jaime se esforça tentando convencê-la de que Ganon preferiria que seu legado fosse passado para as próximas gerações para que carregasse sua vontade. O Prota convence, mas ela fala que não vai servir de nada porque não tem nada escrito, enquanto libera um selo para pegar o diário. Enquanto Mayatri fala que vai levar o Prota de volta para a superfície, Jaime pede para ela esperar, enquanto libera sua mana negra. Ela se surpreende com a mana negra e pensa que está em um nível totalmente diferente do que ela já viu. Nesse momento, as recordações no diário começaram a surgir. Calendário Ancestral Lunar, 16 de março de 22. Eu me encontrei com um dragão azul, ela disse que eu era sujo por ser um mago negro. 30 de março de 22. De algum jeito, acabei viajando com ela, nossa jornada foi bem divertida. 26 de abril de 22. Eu cheguei no lugar do mapa nas costas de Mayatri, onde os humanos não podem colocar os pés. Eu decidi chamar o lugar de corrupção. 24 de dezembro de 23. O Lorde Dragão proclamou que eu devo ser aniquilado pelos dragões. Estou bem, mas estou preocupado com ela, já que traiu sua espécie por mim. 8 de março de 41. Que tipo de luta você esteve lutando? A data na sua lápide. Era 65.966 anos atrás. 1º de maio de 41. Ficamos em uma certa montanha, vamos conseguir nos esconder dos dragões por um tempo. Vamos para o norte em Garmon depois disso, o lugar que estava escrito na lápide, tem definitivamente algo lá. Jaime termina de ver as memórias enquanto Mayatri chora emocionada. O Prota fecha o diário e pensa que escreveu aquela lápide há muito tempo e que renasceu 700 anos depois de Ganon tê-lo encontrado. Jaime se ajoelha para entregar o diário para Mayatri enquanto pensa que não sabe onde é Garmon e que não lembra de ter escrito esse nome na lápide. Ele continua refletindo que dessa vez ele vai levar os deuses à ruína e trazer liberdade para a humanidade mais uma vez.
Jamie tenta dar apoio emocional para Mayatri, então ela o agradece e questiona sobre a sua mana negra, perguntando ao Prota se ele realmente é um mago negro. O Prota tenta desconversar falando que é só magia negra comum, mas Mayatri retruca dizendo que já tentou usar magia negra para quebrar o selo antes. Jamie, surpreso, pergunta se ela já tentou usar magia negra antes, sabendo que dragões só usam magia divina, mas Mayatri explica que levou alguém que sabia usar. O Prota pensa que ela tinha sequestrado outra pessoa, mas ela explica que não era sequestro e que apenas mandou ele segui-la se não quisesse morrer, o que na sociedade é chamado de ameaça e sequestro. Ao ver que não vai conseguir achar uma desculpa melhor, o Prota fala que ele é o mago que vai realizar os desejos de Ganon. Mayatri pergunta como alguém que nunca conheceu o Ganon poderia realizar seus desejos, e Jamie responde que os dois seguem o mesmo caminho, o que dá no mesmo. Ela pergunta se o Prota vai lutar contra os 12 deuses também, falando que Ganon não falou isso, mas que ela confirmou ao ver o diário. Jamie, cheio de coragem, afirma que ela está certa e que ele vai lutar contra os 12 deuses. Mayatri pede para o Prota desistir, pois, apesar de ele ser muito forte, não é apenas um deus e que era melhor ele viver como um humano comum para seu próprio bem. Jamie conta que, há muito tempo atrás, houve um homem que desafiou os 12 deuses e que, mesmo derrotado e selado, ele nunca desistiu, então ele também não vai desistir. Mayatri manda o Prota segui-la, então entrega o bracelete que estava na cruz. Ela fala que, se a hora chegar, ela arriscará tudo para ajudá-lo, e chuta o Prota para um portal mandando ele sumir. Um pouco distante, vemos Raz olhando para o céu, pois, de repente, gotas de chuva começaram a cair quando o tempo estava totalmente ensolarado, e parece que era o Prota sendo teleportado. Então, de volta no grupo de viagem, vemos Sears aliviada por encontrar Jamie bem, os irmãos Santos chorando, e o capitão da guarda agradecendo Raz, que fala que literalmente não fez nada, enquanto pensa que até usou seu poder de marechal sagrado, mas não funcionou. Um tempo depois, no município de Nesmampior do reino de Seldon, vemos algo que aparenta ser uma academia mágica. Em uma sala de laboratório, uma comoção se inicia quando dois ratos escapam, enquanto os alunos tentam capturá-los e amaldiçoam a Bena, a garota que não os prendeu corretamente. Enquanto limpa a bagunça, ela escuta outros alunos fazendo chacota dela, perguntando por que o diretor ainda defende ela. Uma das alunas, chamando-a de lixo, manda que ela busque uma lista de materiais assim que terminasse a limpeza, já que eles precisam refazer tudo por causa dela. Ela pega a lista e sai em silêncio, se perguntando por que ela é assim. Mudamos então para a mansão do Conde Pior, que está oferecendo um jantar para os nossos personagens. Vemos três pessoas não tão bem abastadas financeiramente, babando pelos pratos, enquanto Cold puxa o saco da grande filha da família Bell. Então, já à noite, o nosso Prota resolve fazer suas clássicas fugas noturnas pela cidade. Ele atende ao pedido de Dark, que queria dar um passeio, enquanto, ao longe, vemos dois rufiões, de olho no seu bracelete. O Prota caminha enquanto conversa com Dark e fala sobre os dois idiotas que o estão seguindo, afirmando que é bom porque ele já estava entediado. Em um certo ponto da perseguição, os rufiões perderam Jamie de vista, enquanto reclamavam. Jamie usa um chamariz para atrair os dois para um beco e, enquanto aguardava que eles o encontrassem, um portal abre atrás do Prota, puxando para dentro enquanto a pessoa que abriu se desculpa. Jamie empurra a sequestradora, que descobrimos ser Bena, a garota da academia mágica de antes. O Prota, visivelmente irritado por ter perdido sua diversão, ameaça mandar a garota jogar no Vasco, enquanto ela implora para que o Prota espere. Durante o ataque, Jamie nota um resquício de magia negra na garota, então ele ordena que ela diga por que o atacou de surpresa. Bena desaba em lágrimas dizendo que o Prota é cruel e que ela só queria ajudar, porque seria ruim se ele fosse pego por um mago negro. Jamie percebe que os rufiões eram na verdade magos negros, enquanto Bena continua a chorar enquanto fala que todo mundo é assim com ela. O Prota fala que já entendeu e pede para ela calar a boca, mas a garota puxa uma corda falando que vai se desviver. Depois de um tempo interrogando a garota, Jamie entende que os dois rufiões, na verdade, são alunos da mesma escola dela e que ela usou o portal para salvá-lo, porque seria terrível se ele fosse usado para experimentos na academia. Jamie fala que ela é uma maga negra e que ela deve ter grande participação em experimentos cruéis também. Ele continua, falando que só porque ela o salvou,
Quer que ele a veja como uma pessoa do lado da justiça, ao que ela responde que não virou maga negra porque quis. Jamie fala que é só uma desculpa e que ela não é diferente dos outros magos negros. Bena decide ir embora, mas bate em uma parede invisível. Então o prota questiona onde ela pensa que vai, falando que ainda tem muita coisa para perguntar. Em outro lugar da academia vemos um homem perguntando a outros alunos se eles viram a Bena. Esse homem é o diretor da academia, Garb. Ele pensa que está curioso por onde ela está e pensa que não vai demorar muito até ele finalizar algo. De volta com o interrogatório do prota, ele pergunta se ela está sendo leal aos magos negros da academia. Bena responde que não importa o quão maldosos eles fossem, ela passou mais de 10 anos com eles. O prota, ativando sua mana negra, fala que então terá que fazer o mesmo de sempre, deixando a garota maravilhada, pois nunca viu uma mana negra com sentimentos tão puros. Jamie avisa que ela fale se mudar de ideia e que se a magia der errado o cérebro dela viraria purê, enquanto prepara uma magia de ler mentes. De repente, Ben agarrou a mão de Jamie, perguntando como ele fez aquilo e, enquanto o prota repete para ela começar a falar, ela o interrompe pedindo para virar discípula dele. Jamie rapidamente se nega, então ela começa outro escarcéu. Bena conta que perdeu seus pais há 10 anos atrás e não teve escolha além de se tornar maga negra. Ela conta que mesmo achando os sacrifícios muito cruéis e sendo maltratada pelos outros, ela não conseguiu fugir, então ela fala que a magia do prota não é feita sacrificando vidas e que ela precisa disso. Jamie pensa que às vezes a escuridão pode brotar na existência, então ele fala que não quer um discípulo, enquanto faz ela adormecer com magia. No alto de uma torre, Jamie pensa sobre discípulos, então se recorda de seus discípulos da vida passada, ele lembra de um discípulo o esfaqueando pelas costas, dando a impressão de traição. Ele pensa sobre as memórias de Bena, que na academia tem mais de 20 membros e que a especialidade do diretor é maldições. Ele decide voltar na academia para investigar mais, e encontra os rufiões de mais cedo, olhando para um jarro com uma cabeça que ainda pede ajuda. O prota pensa que eles realmente têm coragem, pois estão fazendo experimentos de magia negra dentro da academia. Continuando sua investigação, ele reflete que a magia negra decaiu, mas que ele não pode julgar, pois também sacrificou muitos na sua vida passada. Ele fala que se está disposto a tirar vidas, tem que ao menos fazer valer a pena. Conversando com Dark, ele fala que, se as sementes que ele deixou viraram monstros, é óbvio que ele precisa fazer, que ele precisa colher pessoalmente. Em outro lugar, vemos novamente a Bena, se perguntando sobre o paradeiro de Jamie. De repente, outra aluna a puxa pelo cabelo, perguntando por onde ela andava. A aluna pergunta se Bena fez o que ela mandou e, ao receber a negação, a aluna arrasta ela para uma sala afastada. A aluna fala que precisa pisar em insetos pelo menos uma vez para fazer se comportar direito. Enquanto a aluna prepara uma magia negra, Bena pede para ser perdoada, até que o nosso prota chega e pergunta se ela está com tanto medo assim de alguém. Jamie manda ela ficar de pé, questionando por quanto tempo ela ficará assim. A aluna fala que não sabe de onde o prota veio, mas que ele com certeza não era inteligente, então ela invoca uma chama negra e lança na direção do nosso prota. Nesse momento, Bena se ergue com determinação, dizendo que não quer viver assim e que vai mudar. Ela nota que despertou um novo poder, enquanto a aluna fala que não se importava com o que ela fez, mas que deveria estar preparada para o que aconteceria a Bena se ela a contrariasse. Jamie parabeniza Bena dizendo que o primeiro passo é sempre o mais difícil, ao mesmo tempo que cancela a magia que a aluna estava preparando, deixando-a em choque enquanto pergunta o que é essa mana esquisita, mas o prota usa sua magia, apagar, para enfim, sumir com aquela nojenta. Em outra sala, o diretor se ergue em euforia, gritando que finalmente, Bena, a Valquíria despertou. Ele pensa que já estava preocupado que ela nunca despertasse, mas que agora não precisava mais ficar naquele lugar cansativo, e que o poder da Valquíria agora era dele. Voltando aos nossos protas, Ben está se desculpando com Jamie, fazendo ele se perguntar por que alguém tímido assim é uma Valquíria. Valquírias são anjos de alto nível, conhecidos como anjos de batalha. Sua força foi suficiente para travar uma guerra com os 12 deuses, mesmo que eles tenham sido derrotados no final. Jamie pensa que a Bena age assim por causa do diretor da academia, que deve ter suprimido sua personalidade para ficar mais fácil de controlar.
De repente, um alarme toca, e Bena fala que eles devem ter percebido que o Prota é um intruso, mas o Prota fala que não é ele quem estão procurando, e nesse momento, a voz do diretor é ouvida, mandando que todos peguem a Bena e levem até ele, permitindo que a machuquem um pouco, fazendo ela se perguntar por que o diretor está fazendo isso. Os outros alunos os encontram e começam a ameaçar Bena para segui-los. O Prota usa sua magia para derrubar os alunos e fala que eles estavam sob lavagem cerebral. Ele explica que os alunos não agem mais por vontade própria e que talvez tenham sido escravos do diretor por muito tempo. Ele termina dizendo que tudo de ruim que aconteceu com ela foi de acordo com as vontades do diretor. Bena, em fúria, fala que aguentou por tanto tempo sem saber de nada e que está irritada com isso. O Prota responde que então ela deve ir e lutar, chutando ela para a multidão. Ela pede para esperar pois não sabe lutar, mas neste momento, um aluno aparece lançando uma maldição, que ela consegue desviar. Outro garoto prepara sua maldição, mas ela o empurra com uma força absurda, ficando sem entender nada. O Prota fala para ela acreditar em si mesmo e lutar, enquanto passa os alunos do seu lado. Um aluno chama Bena de brutamontes e fala que ela ainda é inútil, mas acaba tomando uma pisa que chegou a quebrar o chão. O Prota fala que os alunos já notaram a diferença de poder entre eles, e chama seu morcego olhudo para marcar os alvos do seu ataque. Então ele usa magia em área, violência violeta, para passar todos ao mesmo tempo, deixando apenas uma pilha de corpos espalhados pelo chão. A seguir, vemos uma bengala batendo no chão, enquanto uma voz reclama que todos os alunos foram de Vasco. Ele se apresenta como Gar, o diretor da academia. Ele fala que o Prota parece ser muito talentoso e pergunta se Prota não quer trabalhar para ele. O diretor fala que pretende destruir uma nação, mas o Prota rejeita o CLT, pensando que é muita coisa só por uma nação. Bena pergunta por que ele mandou a levarem até ele, ao que ele responde que queria colhê-la logo após o despertar. Ele fala que teve muito trabalho pensando em como apagar a sua personalidade, e como causar o seu despertar como ele queria. Soltando uma fumaça negra, ela fala que sempre maltratavam ela e ele sempre estava lá para confortar, mas que agora ela percebeu que ele nunca parou eles. O diretor fala que ficou eufórico ao ver que ela havia despertado e agora ela estava despertando a malícia que ele injetou nela durante a década passada. Mas, enquanto ela exalava a aura sinistra, um raio negro a cortou, fazendo a Bena desmaiar. Jamie fala que então era isso que ele queria, mas o que ele fará agora, que ele apagou a malícia que o diretor colocou nela. O diretor, incrédulo, fala que isso não podia ser removido tão facilmente, então o Prota zomba, falando que para ele era fácil, mas pro diretor seria impossível, já que ele ainda era um lixo que não conseguiu chegar na 7ª classe, deixando o diretor pistola. Para o Mago Negro Garb, 7ª classe era um tabu. Se qualquer um a mencionasse, Garb o eliminaria brutalmente. Mesmo que ele, o mestre das maldições, tenha subido ao topo das maldições, ele se encontrou encarando uma parede imensurável que o manteve preso na 6ª classe. Esse Gar, que no momento está em fúria, grita que fará o Prota sofrer em desespero, lançando sua magia, Hidra da Serpente Flamejante, no nosso Prota, mas então, do nada, ele acorda sendo chamado em uma mesa. Enquanto a criatura na sua frente conversa com ele, ele fala que isso é interessante, se demonstrando uma magia de ilusão. Jamie elogia o diretor, dizendo que ele deveria sentir seu cérebro sendo esmagado, ao que o diretor responde que apesar de tudo, ele é o mestre da maldição. Invocando outra magia, o Prota fala que mesmo assim, ele deve se manter em guarda, prendendo o diretor mais uma vez. O diretor gargalha, falando que nunca pensou que cairia em magias mentais consecutivamente e pede para o Prota mostrar mais, caindo novamente, e novamente. Jamie invoca a maldição da lança negra e arremessa no diretor, que fala que já é o suficiente, mandando a magia de volta para o Prota. Jamie pensa que ele usou uma contra-maldição, e que essa é uma magia bem difícil. Enquanto isso, Garb debocha dizendo que o Prota é bom, mas que foi fácil escapar do abismo que ele criou. Ele diz que agora o Prota vai viver uma eternidade em um só momento, e usa a magia estética da lentidão. Ele gargalha dizendo que essa é a magia que ele criou, e que se fosse só a parede entre as classes, então ele poderia, mas antes que ele terminasse a frase, o Prota perguntou o que ele faria com isso. Então,
Jamie agarra o diretor e usa a magia de explosão para arremessá-lo na parede, seguido de uma barragem de outras magias, derrotando Garb. Ao ser questionado como conseguiu sair da magia inimiga, o prota mostrou seu bracelete que garante imunidade absoluta. O diretor pergunta como tal coisa poderia existir, e fala que iria ser o rei do mundo, enquanto sua vida se esvai. No entanto, Jamie chuta Garb, o chamando de piada. Ele pergunta se o diretor pensou que ia receber uma morte tão de boa, e fala que, de acordo com os seus pecados de ganância, ele que plantou as sementes, então agora irá colher, enquanto invoca seu portão da rebelião contra a divindade. Jamie fala que ele continuará vivendo como um pecador, mesmo que fique próximo da morte, ele não poderá morrer. Enquanto Garb vê sua alma sendo arrancada, o Proto renomeia, o chamando de Nebreu. Um pouco depois, Bena finalmente acordou, gritando ao enxergar Jamie ao lado do diretor. O Proto então manda ele se apresentar como seu servo, e o diretor assim o faz. Ele presta suas saudações ao grandioso e fala que seu nome é Nebreu, o primeiro Lich que ele criou. O Prota pergunta para Bena o que ela fará a partir de agora, ao que ela responde que não consegue pensar em nada agora. Ela tenta pedir para ir com Jamie, mas é imediatamente rejeitada. Ao ser questionado por que dele negar, ele responde que é por ela ser uma valquíria. O Prota explica a natureza das valquírias e que ela é, provavelmente, a última valquíria viva. Ela insiste, perguntando o que tem a ver ela ser uma valquíria com ele não querer ela como discípula. Então ela fica em choque ao descobrir que valquírias não têm capacidades para magia. O tempo passa e vemos que a viagem continuou. Dentro da carruagem, as duas irmãzinhas parecem encantadas com algo. Vemos um esquilo bochechudo tremendo. Jamie fala telepaticamente para ela ser grata por saber magia negra, senão teria sido abandonada. O esquilo, agora sendo esticado pelas irmãs, é Bena, e parece que passará por maus bocados. E assim, eles seguem para Apton. Por hoje é só, pessoal. Eu queria trazer o arco de Afon para esse capítulo, mas fui surpreendido com a parte dos dragões, que achei bem divertida até, mas essa parte da academia de magia foi um misto de emoções. Eu gostei da Bena, mas a forma que ela era tratada me fez pensar que o autor forçou a barra aqui, principalmente na parte daquela loura randomica, escrota nojenta. Enfim, obrigado por assistirem. Se ainda não deixaram o like, dá essa moralzinha aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal.